Não existe dúvida de que os Estados Unidos estão no auge de uma revolução. Como parte disso, fontes militares dos Estados Unidos dizem que os 44 incêndios nos estados do sul da Geórgia, Tennessee, Kentucky e Carolina do Norte defumaram cabalistas subterrâneos, deixando claro que, na verdade, um expurgo está em andamento. Fontes do Pentágono, também, estão dizendo que outra espaçonave da Cabala, que estava tentando escapar da Terra, foi abatida sobre a Flórida, em 21 de novembro. Do mesmo modo, no dia 22 de novembro, outra nave espacial foi derrubada na costa de Fukushima, depois de ter atacado o Japão com uma arma sísmica, dizem fontes da Sociedade Dragão Branco, SDB, na Ásia. Um vídeo da nave caindo pode ser visto no link. Para aqueles de que pensam que isso é muito inverossímil, por favor, tenham em mente que os jatos Stealth já estavam voando por quase 30 anos, antes de serem revelados ao público. Isso significa que o peru voador F-35 é apenas uma diversão e que os militares dos EUA possuem coisas que estão pelo menos há 30 anos à frente do que está nos sendo mostrado. Falando sobre os militares, fontes do Pentágono dizem que estão impulsionando para ter generais nomeados como secretário de Estado e como secretário de Defesa. Em particular, estão tentando para terem o general fuzileiro, John Kelly, como secretário de Estado. Fontes do Pentágono também estão dizendo que Trump terá um exército privado de 2 milhões de veteranos, ciclistas e proprietários de armas para enfrentar os vilões de Larry em DC na sua posse. O novo secretário de Educação indicado será Betsy DeVos, outro general do gabinete de Trump, uma vez que ela tem seu próprio exército, dirigido por seu irmão Eric Prince, que fundou o Blackwater com seu dinheiro. Acrescentam as fontes. Isso significa que os mercenários não serão mais subcontratados pela turba casariana. Se assim for, então realmente é o fim de jogo para os casarianos. Além disso, 4 fontes separadamente, 2 do Pentágono, uma CIA e uma da família de linhagem dominante dizem que alguns importantes anúncios financeiros estarão, em breve, chegando, possivelmente em 01 de dezembro. Um anúncio que terá um grande impacto no mercado de ouro é que o Conselho Islâmico que estabelece os padrões para a Sharia, a partir de 01 de dezembro, irá mudar as regras para 1,3 bilhões de muçulmanos que, anteriormente, só estavam autorizados a possuir ouro sob a forma de joias. Agora, serão autorizados a comprar ouro como um investimento, de acordo com uma fonte da CIA, na Ásia. O grande problema que veio, separadamente, de 2 fontes do Pentágono, é que o governo dos Estados Unidos está prestes a anunciar novos dólares do Tesouro, dólar continental, para uso na América do Norte. As imagens das notas podem ser vistas neste link. As fontes fizeram sua própria verificação do fato e dizem que há uma chance de 90% desse ser um fato real. Fontes da CIA, na Ásia, vão mais longe e dizem que as novas notas irão substituir as notas de dólar dos Estados Unidos, atualmente, em circulação dentro dos Estados Unidos e que os americanos terão uma desvalorização de 50%, quando trocarem suas notas antigas pelas novas. Dólares americanos, fora dos Estados Unidos, manterão seu valor atual, dizem as fontes. Uma fonte das 13 famílias de linhagens confirma, independentemente, que algum tipo de decisão foi tomada com relação ao sistema financeiro global e que as coisas começarão possivelmente em dezembro ou em algum momento em janeiro. As fontes da CIA na Ásia também dizem que o golpe de ouro de 1 milhão de toneladas que está sendo tentado pela presidente da diretoria da Reserva Federal, Janet Yellen, Wilfredo Saurin, etc., foi anulado. Saurin foi expulso do palácio na Tailândia. O novo rei, cuja ascensão terá lugar na hora certa, não quer nada com ele, confirma uma fonte da família real tailandesa. A fonte real, também, disse que se as pessoas querem saber onde fica maior esconderijo de ouro, olhem nos porões do Palácio Real, em Tóquio. Por que você acha que a Cabala manteve o Japão sob chaves, desde a Segunda Guerra Mundial? Isso se relaciona com todas as lutas internas de poderosas facções, agora, se desenrolando em Tóquio, dizem fontes da CIA, acrescentando que os principais jogadores estão engafinhados para o controle do ouro. De um lado, provavelmente, está Saurin e sua equipe, tentando meter as mãos no saque de sua fraude de títulos de ouro. Do outro lado, estão a SDB e os Illuminati gnósticos, tentando protegê-lo para o benefício das pessoas deste planeta e para ajudar na redefinição global. Esta é uma das razões pelas quais o imperador quer renunciar. Uma situação que é demais para um homem idoso lidar. No Japão, em breve,
Haverá um movimento em que o regime escravo de Shinzo Abe será substituído por um governo real, disseram fontes da SDB no Japão. Enquanto isso, em Israel, violentos incêndios estão se alastrando, como um aviso para o Bibi, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para aceitar uma resolução de 2 estados da ONU, criando o 194º Estado da Palestina, a partir das fronteiras de 1949, dizem as fontes do Pentágono. Em outras partes do Oriente Médio, as forças armadas egípcias juntaram-se à batalha na Síria contra os exércitos mercenários saudita e catariano. O vice-presidente iraquiano Nouri al-Maliki, por sua vez, apontou para o elefante na sala do Oriente Médio dizendo: o abismo saudita tem de ser incluído na lista do terrorismo internacional. Com Donald Trump dizendo que os Estados Unidos irão parar de importar petróleo da Arábia Saudita, espero que o regime pseudo-muçulmano e casariano saudita, finalmente, seja tratado pelos russos, americanos e os verdadeiros muçulmanos. Russos e americanos abriram um novo canal de comunicação através do ator Steven Seagal, que recebeu um passaporte russo, na semana passada. Ao entregar o passaporte, Putin disse: esperamos que isso facilite as comunicações com seus amigos profissionais, que fontes da CIA dizem se referir a elas. Isso faz parte de uma aliança russa com os militares e agências dos Estados Unidos contra a máfia casariana e suas representações, disseram fontes russas, do Pentágono e da CIA. Os efeitos desta aliança serão sentidos mais na Ucrânia, Arábia Saudita e no Politburo da União Europeia controlados pelos casarianos. É por isso que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na semana passada, admitiu que sem a Rússia, não há arquitetura de segurança na Europa. Na verdade, estava admitindo que a Rússia, agora, estava encarregada de proteger a Europa. Isso significa que o controle casariano da Europa está terminando. O fato de que os jornais britânicos estejam publicando as notícias da verdade de 11 de setembro, mostra claramente que o país já abandonou o jugo casariano. Os conglomerados de mídia controlados pela máfia casariana nos Estados Unidos, também estão tendo seus pés presos na fogueira e estão sendo ordenados a relatar a verdade então, Trump estará considerando revogar as licenças de radiodifusão da Comissão Federal de Comunicações, FCC, de acordo com as fontes. Também existem discussões sobre a nacionalização ou a quebra dos grandes cartéis de mídia, acrescentam elas. A tentativa dos casarianos de se safarem, ao derrubar a eleição de Donald Trump por meio de recontagem de votos, não irá mudar as coisas. Membros do Partido Verde dos Estados Unidos admitem que receberam dinheiro dos Rothschild para exigir uma recontagem, mas que sua real intenção era usar os fundos para lutar por direitos maiores para pequenos partidos políticos como os deles. Em qualquer caso, qualquer recontagem real de votos poderia demonstrar que Hillary Clinton tenha perdido por uma porcentagem muito maior do que está sendo relatada. Falando sobre Clintons, fontes da CIA relataram o seguinte, sobre o marido de Hillary, Bill Clinton, recentemente voou, monitorado por radar e foi internado na unidade cardiovascular, num dos nossos hospitais especializados, nas proximidades e que está sob o controle da agência. Depois de um minucioso exame, foi-lhe dito que nada mais poderia ser feito pelo seu coração. É o jogo final para WJC. Ele provavelmente não estará celebrando o ano novo neste mundo. Esta é a razão pela qual está tão pálido nos últimos meses. Seu coração está tão fraco, que não pode bombear o sangue oxigenado transportado em suas artérias através de seu sistema. A cirurgia de bypass quádruplo foi apenas uma solução temporária. A fonte continua observando que, quando o WJC morrer, ele será mantido no gelo, por assim dizer, tal como fizeram durante alguns anos com o rei da Tailândia. Sua morte e causa será anunciada quando no tempo certo. Ele receberá o cotejo residencial completo de funeral, de acordo com as leis e regulamentos atuais dos Estados Unidos, a menos que haja uma grande mudança na nova política do governo dos Estados Unidos num futuro próximo. Pode ser que os Clinton, os Busses e seus filiados venham a falecer num futuro próximo, a fim de evitar lavar a roupa suja que seria exposta se fossem forçados a enfrentar um tribunal de crimes de guerra. O povo, porém, merece saber da verdade.